Meus irmãos e minhas irmãs, o título da mensagem de hoje é Mais do que prata e ouro. Mais do que prata e ouro. Por favor, deixem as suas Bíblias abertas no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 3. E nós vamos ler dos versículos 1 ao 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 ao 16. Amém? Todos têm a Bíblia já nessa passagem? Então assim diz a palavra do Senhor, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, paralítico, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ou juntando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Palavra do Senhor. Essa palavra é uma palavra profunda. Eu já preguei sobre esse assunto antes, mas hoje a abordagem do assunto é outra, porque não vai se enfatizar desta vez necessariamente a cura da enfermidade dele, a cura da paralisia do corpo dele. Nós vamos enfatizar mais a cura da alma, que todos nós precisamos. E ao final eu vou passar para vocês um testemunho que não é meu, mas um testemunho real de uma pessoa a qual alguém que a gente conhece ministrou a essa pessoa por um grande tempo, e essa pessoa teve a cura da sua alma, embora não estivesse doente fisicamente. Então eu quero comparar a graça de Deus
para a cura do corpo e a graça de Deus para a cura da alma. Então, o que se vê neste relato? Aliás, eu gostaria que vocês deixassem a Bíblia aberta naquela passagem, porque a gente vai rever alguns versículos, né? É o Atos 3, 1 a 16. E o que se vê neste relato bíblico? Eu imagino que a situação daquele homem era uma situação de tristeza, que sempre dependia de alguém, imagina, sempre dependia de alguém para levá-lo todos os dias até o lugar onde ele mendigava, para garantir a sua subsistência. Imagina a situação de uma pessoa que, para garantir o seu sustento, necessitava de alguém, da misericórdia de alguém, para pegá-lo, levantar o corpo dele e levá-lo até a porta do templo e lá depois buscá-lo. Às vezes, a nossa situação é uma situação muito mais privilegiada do que uma pessoa dessa, e muitas vezes a gente ainda tem algumas reclamações. Quando a gente vê a situação de uma pessoa dessa, realmente leva a nós a sentir, a ver a tristeza de uma pessoa que é dependente fisicamente, dependente emocionalmente. Imagina que certas vezes, durante toda a vida dele até aquele momento, certas vezes alguém deve ter se negado a levá-lo, mas o Senhor sempre proveu alguém que cuidasse de ajudá-lo. Isso é uma lição para nós. Uma situação de falta de esperança. Eu não creio que esse homem tivesse grandes esperanças na vida, porque certamente ele se sentia indigno. Uma pessoa que depende sempre do outro e uma pessoa que depende de esmolar migalhas para garantir o seu sustento, eu imagino que essa pessoa não deveria ter grandes esperanças de mudar a condição dele de dependência, né? E que certamente ele devia de se sentir indigno diante dos demais que eram pessoas que tinham a capacidade de andar e de fazer as coisas que tinham que fazer. Então, como as coisas não acontecem por coincidência, a gente sabe que as coisas que acontecem na vida, sejam elas boas ou aparentemente más, as coisas que acontecem na nossa vida sempre têm um propósito, né? Então, houve um dia que o Senhor ele usou dois servos dele, Pedro e João, para ir lá ajudar aquele homem. Eu não creio que Pedro e João, por irem ao templo todo dia, porque essa era a prática deles, eu não creio que aquele dia foi um dia como todos os demais. Aquele dia foi o dia que Deus tocou o coração de Pedro e João para ajudá-lo. Mas não somente resolveu o problema imediato dele, que era poder andar, mas também resolver definitivamente a mudança da vida dele para uma condição de liberdade. Uma pessoa livre, livre para caminhar e livre para louvar a Deus. Então, por meio daqueles servos, a graça de Deus alcançou aquele paralítico, como que também por meio nosso, Deus pode usar a nós mesmos para alcançarmos e ajudar outras pessoas, de maneira que a graça de Deus seja levada à vida dessas pessoas, como na ilustração, no caso real que eu vou falar ao final dessa mensagem. Então, o que acontecia é que este homem, ele nasceu aleijado. Ele já era paralítico desde o ventre da mãe dele. Imagina o sofrimento para uma mãe dar à luz a uma pessoa que já nasce com essa situação. E imagina para ele. Você compara uma criança, aliás, o José Moisés, o pastor lá da África, que é da nossa igreja associada, a nenenzinha nova dele nasceu no sábado, uma menina linda. Ele mostrou pelo computador uma criança linda. Então, imagina uma pessoa que dá à luz a uma criança linda e saudável, né, comparativamente com uma criança que nasce já com um defeito desse. É um sofrimento prolongado desde o momento em que a criança nasceu. Então, quando alguém parou lá para lhe dar atenção,
A gente vê o que acontece geralmente com as pessoas que estão mendigando na rua. É muito raro você ver uma pessoa parar e não somente botar uma moeda ali, ou então não botar moeda nenhuma, mas dar atenção à pessoa que é um paralítico ali, dependendo mais do que qualquer coisa da demonstração de carinho ou de amor de alguma pessoa. Então, quando o Pedro e o João chegaram lá, eles chegaram e deram atenção a ele. Obviamente que ele pediu uma esmolinha, né? Mas como é que ele se sentiu quando Pedro e João não somente depositaram ali umas moedinhas? Eu quero crer que ele deve ter se sentido tratado dignamente de uma pessoa diferente, ou de duas pessoas diferentes ao que usualmente acontecia de alguém passar por ali e simplesmente jogar uma moeda. Então, como é que esse homem se sentia? Eu não creio que ele se sentia bem numa condição em que ele estava. Mas como é que agiram aqueles dois, o Pedro e o João? Qual foi a atitude deles, que é uma lição para todos nós? Vamos ver aqui os versículos 4, 5 e 6, só para entrar no nosso coração, né? Como é que o Pedro e o João agiram. E aqui diz no versículo 4, diz o seguinte: e Pedro com João, fitando os olhos dele, ou seja, olhou cara a cara, né? Fitando os olhos dele, disse: olha para nós. Vê só, alguma coisa ali criou de expectativa no coração daquele homem. Olha para nós. E o versículo 5 diz o quê? O que diz no versículo 5? E esperou para ele, e olhou para eles, esperando receber alguma coisa, que era o que ele pensava que ia acontecer. Mas aí qual foi a atitude de Pedro e João ali escrita no versículo 6? O que diz ali? Disse Pedro: não tenho entrada nenhuma, mas considero isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Coisa linda, né? Muitas vezes, o que vale na vida da pessoa é não ter alguém que necessariamente lhe dê prata ou ouro, mas que lhe dê o que Pedro e João tinham. O que Pedro e João tinham em abundância, para, em nome de Jesus Cristo, dizer para ele: levanta-te e anda. O que ele tinha? Quais eram pelo menos as duas coisas que eram evidentes na atitude de Pedro e João? Fé. Hã? Fé. Fé. E a outra coisa que também é evidente era o amor de Deus. A motivação de Pedro e de João não era fazer ali um bonito para dizer: olha aqui, eu estou te dando alguma coisa. Era para dizer a ele que o que ele tinha, em o nome de Jesus Cristo o Nazareno, ele ali falava porque ele tinha certeza na obra que Jesus Cristo ia fazer na vida daquele homem, e não por causa do poder de Pedro ou de João. Ele disse: levanta-te e anda. Veja só, a fé, né, o que me veio na mente agora, a fé é alguma coisa que requer coragem. A fé é alguma coisa que requer a coragem do crente. Porque muitas pessoas têm fé, mas não têm coragem de pronunciar uma palavra em o nome de Jesus, crendo que a pessoa pode ser curada, né? E isso aí era o que eles tinham em abundância. Era fé, mas não só a fé, mas a ação. A nossa fé em ação, a fé deles em ação foi o que valeu, né? Porque a fé sem obras é morta, está lá escrito em Tiago. Então, o que mais que ele fez? Será que Pedro ficou somente olhando e falando para ele? O que diz aí no versículo 7? Ele não ficou só falando, ele disse o quê? Ele fez o quê? Tomou pela mão direita, levantou e logo os seus pés se firmaram. Tomando pela mão direita, fez o quê? O levantou e logo os pés e tornozelos daquele homem se firmaram.
Então veja só, aqui tem uma outra lição. Obrigado, estava precisando. Então, de fato, uma coisa importante, essencial aqui é o seguinte, é que nós fazemos a nossa parte, nós somos supostos de fazer a nossa parte. O que ele fez? Ele tomou aquele homem pela mão, era o que cabia ele a fazer. Mas o que cabe a Deus a gente não tem poder para fazer. A cura imediata dele, que se operou pela fé, pelas palavras que Pedro falou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a palavra de Deus tem poder. A gente precisa de ter coragem para usar a palavra de fé na hora certa, crendo que Deus vai fazer a parte dele, e aí a gente vê o resultado. Se a gente tem temor, ou se a gente tem medo de falar aquilo que diz respeito a nós falarmos, então a gente não está fazendo a nossa parte. Isso é outra lição. A nossa ajuda às pessoas precisa de ser movida pela motivação da fé, mas a fé, como eu disse, requer coragem. Se a gente não tiver a coragem de colocar em prática, como fez Pedro e João, colocar em prática a palavra de Deus, porque a palavra de Deus promete vida e vida em abundância. Agora, se a pessoa que necessita não quer ouvir, não se pode fazer nada. E Deus não vai amarrar a corda no pescoço de ninguém para fazer a pessoa que está precisando crer que pode mudar a condição dele. Mas naquele momento em que a palavra de Deus, que tem poder, entrou no ouvido e certamente repercutiu na mente e no coração daquele homem, a vida dele foi transformada e transformada definitivamente. O que é triste é quando a gente, infelizmente, muitas pessoas estão nessa situação hoje em dia, né? O que é triste é quando a pessoa rejeita a graça de Deus, rejeita a oferta de alguém no sentido de ajudar. Mas isso não se pode fazer nada. Desde o momento que a gente faça o que nos toca, o resto pertence a Deus, né? Esse esposo da minha tia, por exemplo, que por muitos anos ele rejeitou aceitar Jesus Cristo, quantas vezes a minha tia, o pastor da igreja dela, os próprios filhos dele que são crentes, quantas vezes aquele homem, eu mesmo quando fui ao Brasil e a gente teve reunião de família lá, eu ministrei para ele, mas ele nunca, o Espírito Santo ainda não tinha aberto a mente dele. Agora que ele está no finalzinho, que ele está bem mal, né? Eu liguei para minha tia essa semana e perguntei, escuta, o Roberto já tomou a decisão de aceitar Cristo como Senhor e Salvador? Aí ela falou, meu filho, não se preocupe, ele já tomou a decisão. E ainda eu fiquei preocupado, eu falei assim, escuta, ele estava consciente? Aí ela disse, estava consciente. Que coisa linda, uma pessoa que resistiu a vida inteira, agora ele está com uma doença terminal de câncer, mas a cura da alma dele foi possível de acontecer porque ele, infelizmente, diante do sofrimento, ele chegou a se render ao Senhor. Isso acontece com muita gente. A gente não pode duvidar de que o poder de Deus não opera, pode operar até no último momento da vida da pessoa, né? Como a gente sabe de casos que acontecem dessa forma. Então, a graça de Deus alcançou aquele paralítico, como alcançou o meu tio lá, meu tio emprestado, porque ele é casado com a minha tia, né? Então, o que precisou foi o quê? Aquele homem, o paralítico, precisou que alguém parasse e tomasse tempo com ele. Quantas pessoas tomaram tempo com esse meu tio? Quantas pessoas dedicaram o tempo? O nosso assunto como crentes não é só dizer que nós vamos orar pela pessoa, é a gente tomar a iniciativa e tomar tempo, dedicar do nosso tempo para que as pessoas possam ser, de fato, ajudadas naquilo que é a mudança definitiva da vida delas, né? Então, o que acontece na prática? A cura do corpo foi imediata e foi pela fé, né? Foi pela fé que aconteceu a cura física. Mas uma coisa ficou clara na situação daquele paralítico, porque se ele fosse como aqueles 9 leprosos, se lembra da história dos 9 leprosos?
o Senhor curou 10. 9 não voltaram. E um voltou. Por que aquele um voltou? Porque ele reconheceu, a vida dele mudou, porque ele reconheceu quem era Jesus Cristo, que foi capaz de curá-lo, e por isso ele teve gratidão e foi lá, voltou a Jesus Cristo para demonstrar a gratidão dele. Então, eu creio que aquele homem lá, embora não esteja muito bem explícito nessa passagem, mas só a atitude dele já demonstrou que o Senhor tocou no coração dele. Ele poderia sair dali curado e dizer, muito obrigado, sair feliz e ir à luta. Não, o que ele fez? Qual foi a atitude daquele homem? O que está escrito aqui? O que aconteceu aqui? Vamos ver no versículo número 8. O que aconteceu no versículo número 8? E saltando ele, pôs-se em pé e fez o quê? E andou e entrou com eles aonde? No templo, andando, mas não só andando, o que ele fez? Saltando, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando, e o que ele fez? Louvando a Deus. O louvor a Deus já nos indica que a graça de Deus o alcançou na cura da sua alma e do seu espírito, porque uma pessoa que não reconhece o que Deus é capaz e que faz, né, essa pessoa não tem gratidão. A gratidão vem quando a gente recebe o favor imerecido do nosso Senhor, e aí o nosso coração se enche de gratidão, e por isso é que ele foi para lá, para louvar, foi para o templo. Muito bem. Mas qual foi a reação do povo? Agora vem a reação do povo, olha só. A reação é de espanto, mas também não se sabe ali quantos que ficaram espantados, quantos deles realmente criam do que tinha acontecido na verdade. Então, aí diz o seguinte, e apegando-se a ele, a Pedro e João, todo o povo, é o versículo número 11, todo o povo correu atônito para onde? Para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? O pessoal estava maravilhado, mas eu não sei se ali muitos tinham dado conta da maravilha de Deus, da graça de Deus tendo operado, né? Então, aí Pedro, para deixar muito claro que não foi pelo poder dele, nem pelo poder de João, ele disse o seguinte, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Pedro deixou claro, não foi pela capacidade dele ou pelo poder dele. Aí Pedro, para deixar bem claro, esclareceu o seguinte, o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. E o versículo 14 diz, mas vós negastes a quem? O santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. Então, aqueles que estavam lá no momento em que tiveram a grande oportunidade de manifestar o reconhecimento a Cristo, muitos deles negaram o santo e justo e pediram que ele fosse crucificado. Então, Pedro continua dizendo para deixar tudo muito bem claro. E matastes a quem? O príncipe da vida. Matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, que nós somos testemunhas. Então Pedro e João fizeram questão de testemunhar o quê? Que eles que mandaram crucificar Jesus Cristo, mataram o príncipe da vida. Não foi só o príncipe ou o rei, foi o príncipe da vida, aquele que nos traz vida, né? Mas acontece que o Senhor é poderoso e o ressuscitou diante dos mortos, e é pelo poder
de Jesus Cristo ressuscitado que nós temos vida espiritualmente falando. Muito bem. Aí nós notamos claramente que há uma distinção muito grande entre a gente reconhecer o poder de Deus na cura física, na cura das enfermidades, mas principalmente reconhecer o poder de Deus para a cura da nossa alma. Muitos seres humanos, eles subestimam o poder de Deus, né? E pensam que Deus, os que têm fé, eles pensam que Deus pode curar. Muito bem. Mas os que não têm fé, eles só ficam espantados quando uma enfermidade é curada. Eu ver uma pessoa doente ser curada, eu posso até ter fé. Mas quando eu estou vendo a pessoa curada, eu fico sensibilizado porque eu vi. Mas e se eu não vi? Aí sim, a fé é alguma coisa que a gente crê, mas que a gente não vê. Essa é a grande diferença entre a gente ter a fé suficiente para crer nas promessas, em comparação com aqueles que creem porque viram. Eu quero crer que naquele grupo lá de gente, tinha gente possivelmente que tinha fé, mas tinha gente que só ficou extasiado ali porque viu o homem sair andando. Então, a cura física, isto não é tudo que nós precisamos. A cura física não é tudo que nós precisamos. Na verdade, nós precisamos muito mais. Nós precisamos da cura da alma e da vivificação do nosso espírito. Então, eu vou um pouquinho mais adiante dizendo o seguinte: qual é a nossa situação como seres humanos? Vamos lá atrás para ver a nossa situação de acordo com aquilo que a gente estudou em Romanos. A nossa situação antes de chegar a Cristo e a nossa situação depois de chegar a Cristo. Muitos seres humanos, na verdade, quando eles veem uma cura física, eles não imaginam que o propósito que Deus tem é de nos restaurar como um todo, restaurar a nossa vida e nos resgatar da condenação eterna. Ok. Agora, o que acontece é que há uma dupla dimensão na nossa vida. Há uma dupla dimensão ou uma dupla perspectiva para se entender a vida. A nossa mãe, quando ela nos gerou, o que ela fez? Ela nos gerou no ventre, né? A nossa mãe nos gerou no ventre dela. Agora, para que aquele corpo que foi gerado pela mãe e que está lá dentro do corpo dela, do ventre dela, para que aquele corpo tenha vida, o que está escrito lá em Gênesis? Que Deus sopra o seu espírito e então nós nos tornamos alma vivente. Sem o sopro do Espírito de Deus, nós não temos vida, nós não nos tornamos alma vivente. Mas esse é o primeiro passo, é o nascimento natural. Até aí a gente tem o corpo, a gente tem a alma, mas falta vivificar o Espírito. E o que diz a Bíblia? Para nós entrarmos no reino dos céus é preciso um segundo nascimento. Nós precisamos de nascer de novo da água e do Espírito, como já se explicou aqui. Então, nascer de novo é o nascimento espiritual da pessoa. E pelo poder de Jesus Cristo, do Jesus Cristo que ressurgiu dentre os mortos, então nós podemos receber a vida eterna. Então, são duas perspectivas de vida. A vida natural, do ser natural, e a vida espiritual que segue por toda a eternidade. Enquanto que aqueles que não creem, a vida natural no dia que eles falecem, eles deixam esse corpo aqui, aí o que acontece? Ele vai para o túmulo e lá depois no dia do juízo, se ele morreu sem Cristo, se ele morreu sem confessar Cristo, o destino dele vai ser diferente do destino daqueles que estão salvos. Então o que é que importa sabermos? Veja só. É lindo quando a gente põe tudo que está escrito na Bíblia junto. Então, o que importa sabermos? O que está escrito? O nosso corpo vem do pó, de onde foi formado, não é isso? Primeiro ser humano que foi criado,
o Adãozinho lá, ele foi criado do pó, é isso que está escrito. Ou eu creio nisso ou eu não creio. E ele foi criado do pó, e ao pó o quê? Ao pó ele voltará. Então o nosso corpo foi criado do pó e ao pó voltará. Porque no dia que tiver a ressurreição dos mortos, de acordo com o que explica Paulo na carta aos Tessalonicenses, no dia da ressurreição dos mortos, todos aqueles que estiverem enterrados, eles vão receber um corpo, porque aquele corpo já estava totalmente degenerado, ou sei lá o nome que eu posso dar, né? Só restaram ossos, quando restam. E aí o que acontece na prática? O novo corpo é que vai estar lá em juízo. E o novo corpo que vai estar em juízo, junto com o novo corpo daqueles que creram em Cristo antes de morrer, todos vão estar lá num corpo. Não é eu já falei isso aqui, mas eu gosto de repetir. Não é um espírito ali voando, lá no céu, no dia Não. Aqueles que vão ter a morte eterna, eles vão queimar num corpo. Você imagina queimar no lago de fogo, né? Num corpo. Não é como se você fosse um sopro ali que está voando. Enquanto que aqueles que morreram em Cristo, eles vão num corpo viver lá na Nova Jerusalém, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo para sempre. Então, essa é a grande diferença que nós precisamos de explicar para as pessoas, a dupla dimensão da vida. Se a gente crê nisso, o nosso papel é a gente ministrar às pessoas. Então, para nós entrarmos no reino dos céus, precisamos de nascer de novo. E a outra coisa é o seguinte: o que foi o propósito de Jesus Cristo vir aqui? O que diz em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça é não ter a morte, a segunda morte definitiva, não é isso mesmo? Então o homem precisa de algo sobrenatural. A cura da alma é algo sobrenatural. Não tem padre, não tem pastor, não tem bispo, não tem papa, não tem ninguém que tenha a capacidade ou o poder de curar a alma de uma pessoa. A gente precisa, quando a gente está doente, quando a gente passa pelos problemas, a gente precisa de uma ministração da parte de um pastor, ou da parte de um diácono, ou da parte de um presbítero, ou da parte de alguém, um crente. Sim, a gente precisa, porque Deus usou Pedro e João para ministrarem aquele homem. Se ele tomou conhecimento, ou se ele não tomou conhecimento de que a cura da alma para ele era mais importante do que ele sair pulando, isso é um detalhe, mas o fato é que o que ele demonstrou é que ele tinha sido curado da alma dele. Certamente ele foi curado de todas aquelas emoções ruins que ele tinha, de ser uma pessoa desde a infância até a idade que ele estava, uma pessoa que se achava indigna, uma pessoa que dependia totalmente de alguém, e quando ele pôde andar, ele certamente deu glória a Deus, porque ele valorizou, e a valorização da nossa cura do espírito e da alma é algo que nunca vai acontecer, a menos que o Espírito Santo toque o coração da pessoa e a mente. Tem muitas pessoas que a gente vê por aí que tem gratidão porque foi curado fisicamente, mas não chega para Deus sequer para dizer: Senhor, muito obrigado. Eu tenho visto muitos depoimentos de pessoas, inclusive na televisão, as pessoas falando: agradeço muito ao meu médico, a equipe de médicos que me atendeu foi extraordinária, o meu médico é excelente. E me dá tristeza quando eu vejo uma pessoa que faz uma declaração de que foi curado da doença, mas que ainda não abriu, o Espírito ainda não abriu a mente para a pessoa valorizar a sua cura espiritual. Então agora eu vou fazer o seguinte: eu vou dar aquele testemunho de uma senhora que é amiga de uma pessoa que nós conhecemos, né? E aquela mulher, ela teve uma vida muito triste. Muito bem. Logo que ela nasceu,
aquele negócio que algumas mulheres têm no parto, tem um problema qualquer que acontece na hora do parto, e a mãe daquela mulher, ela rejeitou a filha desde o momento em que a filha nasceu. Ela foi rejeitada. Muitas pessoas passam por isso. Isso é uma enfermidade aí que eu não entendo, eu não sou médico, mas o fato é que as pessoas dizem que isso é real. Então, após o parto, aquela mulher, a mãe, rejeitou aquela criança. Isso implica no seguinte: tem mães que por causa dessa rejeição nem querem dar de mamar a criança. Já viram algum caso desse? Pessoas que por causa disso que ocorre, elas nem querem amamentar a sua criança. Então essa mulher cresceu debaixo de rejeição. E a rejeição da pessoa dela seguiu até a adolescência. Ela tinha trauma de infância e trauma pelo que aconteceu durante a adolescência. Ela foi abusada. Eu não conheço detalhes e nem vou conhecer, porque isso não é um assunto meu, né? Mas o que acontece é que ela tinha traumas também porque foi abusada. Só que aquela mulher superou na vida alguma coisa que dependia dela, mas nunca quis saber de Deus. Como é que ela superou aquilo que dependia da vida dela? Ela estudou, ela tem uns 2 ou 3 diplomas universitários, é uma mulher muito culta, é uma mulher muito preparada, mas nunca quis saber de Deus, segundo a minha amiga que ministrou para ela. Nunca quis saber de Deus. Então, a situação da rejeição à graça de Deus, ela vai virando uma bola de neve, a gente já viu isso. O que aconteceu? Aí ela tinha uma posição muito boa, lá no Brasil, ela tinha uma condição muito boa, tinha condição profissional, ela teve sucesso na vida profissional dela, mas um dia ela conheceu uma pessoa, um americano, e ela veio para cá e se casou com aquele americano. Será que ela, por não querer saber de Deus, será que ela tomou tempo para consultar com o Senhor e saber se aquela era a pessoa certa? Eu não sei se ela sabe, mas o fato é o seguinte, é que o casamento dela foi um fracasso. É uma mulher hoje de uns 50 anos, mas o casamento dela foi um fracasso. Será que o casamento dela foi um fracasso? Realmente, mesmo sendo ela uma pessoa muito preparada e muito culta, supostamente sendo uma pessoa bem educada, o que acontece? Ela poderia ter se preparado para o casamento. Eu não sei se ela se preparou ou se ela não se preparou, o fato é que o casamento dela foi um fracasso, daquela senhora. E aí o que aconteceu na prática? Ela precisou de chegar ao fundo do poço, perder tudo que ela tinha, porque ela deixou o emprego dela, que era um emprego muito bom no Brasil, e acho que veio para a Flórida, não sei, e o que aconteceu? Já não tinha mais condição de voltar a recuperar aquele emprego. Nem profissionalmente o sucesso dela foi para o buraco, né? Com a situação do fracasso no casamento. Tentaram, segundo informações que eu tenho, mas eles tiveram finalmente que ficar separados. Nós estamos estudando isso aí no programa que diz respeito a conflitos de relacionamento. Uma das muitas causas de conflito de relacionamento dentro do matrimônio, uma delas é a pessoa rejeitar a graça de Deus. Não tem dúvida. Porque o casamento é o quê? O que está escrito a respeito do casamento? Quando uma pessoa casa com a outra, deixa a casa dos seus pais e os dois se transformam em uma pessoa. Eu pergunto, isso é fácil ou é difícil? Difícil. Isso é bem difícil, né? Bem difícil, né? Só que, esse é o padrão de casamento. Se uma pessoa casa sem pensar ou sem ter sido instruída, que foi o caso daquela mulher, nunca procurou ninguém para se preparar para o casamento, nenhum padre, nenhum pastor, nem ninguém. O que aconteceu na prática? Aquilo dali gerou uma discrepância enorme, um conflito enorme no casamento deles, porque certamente eles não viraram um. Tornar-se um quer dizer o quê? Uma pessoa ficar no lado e a outra não? Não, isso não é o que Deus quer.
Uma pessoa não se anula por causa de se tornar um. É porque aí, a partir do casamento, o que vale é Cristo na vida do casal. Cristo é a terceira pessoa na vida do casal. É o marido, a mulher e Cristo. Se a comunhão daquelas pessoas não for ungida por Cristo, não estiver em Cristo, o que vai acontecer? Certamente a maneira que um foi educado e a maneira que o outro foi educado vai gerar um monte de problema. Um gosta de comer sanduíche com batata frita, o outro gosta de comer angu com feijão. Né? E aí começam, das pequenas coisas, começam os conflitos. E é sobre isso que o programa, eu quero que vocês ouçam esse programa, porque é sobre isso que nós estamos ministrando no programa. É conflitos de relacionamento humano. Para quê? Para evitar essas situações críticas que acontecem. Então, aí, no final das contas, o que aconteceu? Quando ela chegou no final do poço, Deus sempre tem um lá que separa para ministrar para aquela pessoa. Não foi o Pedro, nem foi o João, mas foi uma amiga dela de infância, que é cristã e é crente sólida, uma pessoa sólida na vida dela cristã, né? E aí o que aconteceu? Essa mulher veio bater na casa dessa amiga para pedir ajuda. Era uma amiga de infância. Nessa hora os amigos fogem, né? Quando a pessoa está no fundo do poço, aparecem muitos amigos para ajudar. Os amigos tudo espanta, vai embora. Mas Deus separou aquela pessoa e ela veio a estar morando com essa pessoa, amiga dela, por uns 6 meses. Durante esses 6 meses que ela ficou morando com essa amiga, o que a amiga ministrou para ela? Explicou para ela sobre o jejum e a oração, que a gente também está estudando. Jejum e oração. Ela, no início, resistia. Para que eu tenho que ficar fazendo jejum? Por que aconteceu isso comigo? Ela questionava Deus. Ela queria entender pela lógica humana dela, segundo a preparação intelectual dela, porque ela é uma pessoa intelectual, muito bem estudada, mas queria entender as coisas de Deus. E nem sempre as coisas de Deus a gente pode entender. Qual é o ser humano que, com a limitação que nós temos, pode entender todas as coisas de Deus? E nem cabe a Deus, e não cabe a Ele dar explicações de tudo para nós. O que cabe é nós nos rendermos ao nosso Senhor, que é o Senhor de toda a graça, para que a gente então tenha a transformação da nossa mente e do nosso entendimento. Muito bem, oração, jejum, estudo da palavra, né? Aquilo ali foi intensivo por todo esse tempo. Essa mulher, amiga dela, deu tempo para ela? Deu tempo. Ela trabalha, mas dedicou tempo a esta pessoa. Isso é outra lição para nós. Assim como Pedro e João dedicaram tempo para aquele homem, porque não terminou ali, depois o homem seguiu a eles e eles teve que ser discipulado de alguma maneira. Mas foi o que aconteceu. Então, para resumir a história, o que acontece? Hoje, esta mulher que não queria saber de Deus, esta mulher muito bem preparada intelectualmente, o que aconteceu? Ela tem sede do Senhor. Aquilo que era uma atitude de rejeição, hoje é uma atitude de busca. Ela não tem mais, ela se considera uma pessoa totalmente dependente de Deus, porque ela não tem mais condição de viver sem ter esse relacionamento com Deus. Não é nem um problema de religião, é um problema de relacionamento com Deus. Então ela já não mais questiona Deus, mas ela vive guiada pelo Espírito de Deus, né? E tudo que ela busca e tudo que ela quer é de manter esse relacionamento com o Senhor. Então, obviamente que a cura da alma dela foi gritante. Aqui não está se tratando da cura de uma enfermidade física, embora ela tenha tido alguma, mas já tinha sido curada, e nem por isso ela reconheceu a graça de Deus, mas o que se vê aqui claramente é a cura da alma, a cura do Espírito. E nós damos glória a Deus por essas coisas, porque o Senhor nos usa. Então a pergunta hoje para nós é a seguinte: assim como naquela mulher, e assim como no homem paralítico, certamente ambos tinham milhões de ressentimentos, milhões de feridas para serem curadas. E hoje essa mulher é uma mulher alegre, e aquelas feridas, aqueles ressentimentos, aquele sentimento de falta de amor humano já se foi, virou a página, é o passado, é uma nova criatura.
Então, a pergunta que o Senhor dirige para nós aqui hoje, que Ele colocou no meu coração, é o seguinte: será que nós temos ressentimentos, guardamos ressentimentos na nossa alma por causa de alguma experiência que a gente passou durante a vida? Será que a gente tem tristeza por alguma coisa que a gente esperava de alguém e não recebeu em termos de amor? Será que tem alguma coisa na nossa vida que precisa de ser acertada por intermédio da confissão da confissão do pecado ao Senhor e pelo perdão? Certamente que todos os seres humanos alguma coisa passaram, né? Porque nenhum de nós é perfeito e nenhuma família é perfeita. Mas então hoje é o dia que o Senhor nos chama primeiro para orar e pedir pela cura da nossa alma. E segundo, e dos nossos ressentimentos, etc, etc. E segundo, que o Senhor ponha no nosso coração a coragem da gente se deixar usar por Deus para acudir às pessoas que possam estar com necessidade da cura da alma. Não importa quanto tempo pode levar, não importa se a pessoa, ao visitarmos, se a pessoa nos tratou mal ou se não quis saber. Um dia, a pessoa vai ter chance. E se tiver todas as chances e resolver morrer sem aceitar a graça de Cristo, isso, a nossa parte a gente fez. Então vamos orar para pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e para pedir ao Senhor que nos cure as feridas da nossa alma, para que a gente possa ser de fato restaurado. Então vamos orar, vamos fechar os olhos para a gente poder orar concentrado naquilo que o Espírito Santo colocar na nossa mente. Senhor, nós te pedimos hoje, agora, que o seu Santo Espírito traga à superfície da nossa mente todas as coisas, todos os ressentimentos que estão no profundo da nossa alma e que são feridas que ainda não foram curadas, mas que nós queremos ser curados, Senhor. Nós queremos virar a página do passado e nós queremos viver livres em Ti, Senhor, e não mais escravos. Senhor, nós te pedimos, tende piedade de nós. Senhor, se houve algum problema na nossa infância que nós fomos feridos, que nós fomos abusados, ou que nós fomos maltratados, ou que nós fomos desconsiderados como pessoas humanas, ou que nós passamos por alguma rejeição, Senhor, hoje eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos cure, Senhor. Coisas que a gente nem sabe de onde é que vem, coisas que nos trazem tristeza, Senhor, cura a nossa alma. Nós hoje não estamos pedindo a Ti pela cura do nosso corpo, mas pela cura da nossa alma, Senhor. Que hoje seja o dia da nossa libertação, da nossa cura. E que esta semana o Senhor permita que o Seu Santo Espírito esteja junto de nós e colocando na nossa mente, deixando claro para nós o que nós precisamos, em que nós precisamos de ser curados. Nós te suplicamos, Jesus, humildemente, pedindo pela nossa cura. Mas não termina aí, Senhor. Seja o que for, seja ressentimentos, seja mágoa, seja o que for, Senhor, nós sabemos que o Senhor é capaz de fazê-lo. Mas não para aí. Nós queremos te pedir que o Senhor nos dê coragem, que a nossa fé, que a sua fé, que é dada para nós como um dom espiritual, que ela nos leve a ser pessoas corajosas, para termos a coragem de exercer o privilégio de sermos instrumentos seus para levar o seu amor e a sua palavra a outras pessoas que estão sofrendo e que estão passando por enfermidade profunda, por depressão, o que seja, Senhor. Nós te pedimos. E nós te pedimos no nome daquele que tem o poder de nos curar, que curou e que segue curando. E o que nós te pedimos, Senhor, é que isso se concretize na nossa vida, que o seu amor se manifeste no nosso meio, para que a gente possa dar testemunho de que o Senhor nos liberou de todas as coisas que possam nos ter feito mal. Discriminação no meio da família, tratamentos discriminatórios entre irmãos, seja o que for, Senhor. E te pedimos perdão pelos nossos pecados. Te pedimos que o Senhor nos perdoe
daquelas coisas que também a gente fez e que não era do agrado da nossa mãe ou do nosso pai e nem do seu agrado. Porque, primeiramente, as nossas más atitudes ferem a Ti, Senhor, e ferem os nossos pais, os nossos avós, os nossos irmãos e os nossos amigos. Enfim, Senhor, perdoa-nos, cura-nos e leva-nos a viver uma vida pela misericórdia e pelo poder do Seu Espírito Santo. Assim nós oramos agradecidos, no nome de Jesus, e o povo de Deus pode dizer? Amém. Amém. Vamos então, a gente agora entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas.